Então, assim, quando a pessoa fala: "Ah, então alimentos processados, industrializados, é a mesma coisa que ultraprocessados?" Não, 20% das calorias diárias do brasileiro é proveniente de alimentos ultraprocessados, isso é muito grande. É importantíssimo que a gente reverta isso. Inclusive, é uma lei também que 30% da alimentação escolar tem que ser de agricultura familiar. E mesmo nos restaurantes de coletividade, o pessoal também, quando vê o cardápio do dia, ele vai primeiro ver qual é a carne e depois o restante. Então, a visão do consumidor está equivocada, não está coerente com o que recomenda o guia. A alimentação fora de casa é parte essencial da rotina dos brasileiros, desde o restaurante por quilo perto do trabalho até o delivery no fim do dia. E hoje, aqui no Mesa Bepaz, a gente foca nesse cotidiano que impacta diretamente nossa saúde. Como tornar essas refeições mais alinhadas ao guia alimentar para a população brasileira? Quem ajuda a gente a descobrir é o Almir Neto, presidente aqui da Bepaz, e a Karina Miller, NutriChef, que faz sua segunda participação aqui no podcast. Então vamos começar o nosso bate-papo para lá de especial. Começo agradecendo você, Karina, mais uma vez por estar com a gente aqui no Mesa Bepaz. Eu que agradeço, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês, falando sobre alimentação e saúde. E Almir, nosso dono da casa aqui estreando no podcast também, Almir, que legal. Você vê? Fazendo a minha estreia com você e ao lado da Karina. Ótimo, não temos dúvida que esse será um bate-papo incrível e eu quero começar com uma pergunta. Vamos falar sobre as regras do jogo. Quem conhece as regras do jogo? E quando eu falo regras do jogo, eu digo de guia alimentar. Cá, você acha que os consumidores sabem o que é o guia? Infelizmente não, Théo, infelizmente não. O guia, ele é um documento, oficial, feito pelo Ministério da Saúde. Ele foi feito em 2009, mas na verdade foi em 2006, mas foi atualizado em 2014, então ele acabou de fazer 10 anos. E ele é um documento feito e baseado em evidências científicas. Infelizmente, por que eu falo que a população, de modo geral, não sabe? Bom, primeiro porque no consultório, o que a gente faz muito como nutricionista, eu como nutricionista, além, né, de ser chefe, cozinheira, etc., a gente vê que existe uma carência de informação básica. Então, o que a gente faz no consultório, muitas vezes, é educação nutricional. Então, por esse público, eu já posso dizer. Agora, baseado no que a gente tem de informações, por exemplo, de consumo e principalmente de doenças relacionadas ao consumo de ultraprocessados, aí sim é que a gente realmente vê que a população brasileira, de modo geral, não tem acesso a esses preceitos fundamentais que o Guia Alimentar para a População Brasileira traz. Por que eu digo isso? Porque primeiro que o Guia Alimentar, ele é um documento totalmente inovador, tanto é que ele é referência internacional no mundo inteiro, porque ele foi o primeiro guia alimentar que tirou o foco da quantidade e colocou o foco na qualidade dos alimentos. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam que elas devem comer menos, ele vem dizendo que não, você deve comer melhor. Porque se você come melhor, e aí é inovador porque além da qualidade, né, dos alimentos, e aí depois a gente já vai falar sobre a divisão que esse guia faz e que é fantástica, além então da qualidade, ele também preza, por exemplo, pela cultura alimentar das regiões, então valorizando, né, esses hábitos alimentares do Brasil, conforme suas regiões, conforme suas receitas, seus alimentos regionais, e também, por exemplo, você comer em companhia. Isso é muito diferente do que daquela pirâmide alimentar que a gente conhecia antigamente, que classificava. Então, na base da pirâmide tem que ser alimentos energéticos, né? Então, na ponta da pirâmide, uma quantidade pequena de doces e etc. Então, caiu por terra e tudo isso a gente tem que lembrar, enfatizar que é baseado em evidências científicas. Então,
Esse documento ele foi desenvolvido por cientistas, médicos, nutricionistas, pessoas que se basearam em evidências científicas para fazer esse guia alimentar para a população brasileira. E, infelizmente, o consumo de ultraprocessados no Brasil, que seria uma das classificações desse guia alimentar, vem aumentando. E junto disso, as doenças crônicas também. Então a gente sabe hoje em dia que o consumo de alimentos ultraprocessados está diretamente relacionado a mais de 32 doenças crônicas, incluindo câncer, diabetes, obesidade, até mesmo depressão e mortes prematuras. Então são números muito significativos e que a gente precisa parar para olhar. Então, assim, são mais de 57 mil mortes que aconteceram em 2019 por conta do aumento do consumo desses alimentos ultraprocessados. Então, é uma questão de saúde pública e é justamente aí que o Guia Alimentar entra. Ele entra para ser um documento para profissionais da área da saúde, mas para a população também. No entanto, é para direcionar as políticas públicas que deveriam ser adotadas no nosso país para melhorar a saúde e também a qualidade da alimentação, ou seja, a segurança alimentar e nutricional do brasileiro. Perfeito. E Almir, jogo essa bola para você, porque eu quero saber na questão do setor dos profissionais de food service. E faço a mesma pergunta que fiz para a Karina. Esse pessoal está preparado? Conhece o guia do jeito que deveria conhecer? Na tua visão, como que é isso? Bom, food service é um segmento muito amplo. Primeiro, vamos segmentar para nós direcionarmos a uma parte do food service que nos interessa mais. Porque tem no food service o restaurante de entretenimento, e você vai de vez em quando, e você vai para usufruir de um momento, né? Uma comemoração, ou você vai para um convívio social, e também é esporádico. Então, esse não é o grupo que nós queremos enfocar. O grupo que chama a atenção da Bepaz é o grupo que tem uma influência maior na saúde dos consumidores, dos brasileiros. Por quê? Porque eles frequentam esse restaurante cotidianamente. Então, eles estão cotidianamente comendo bem ou comendo mal, e isso vai ter um impacto maior, positivo ou negativo, na saúde desses consumidores. Bom, aí nós temos os restaurantes corporativos, temos os restaurantes escolares, temos também restaurantes comerciais que atendem a população de uma forma geral, inclusive os trabalhadores através do sistema voucher. Eu converso muito com profissionais, é claro que por mais que eu converse, é pouco, mas raramente eu tenho na minha frente alguém que já leu o Guia Alimentar. Raramente. Não é uma ferramenta que chegou lá. Tem esse espaço de tempo que ainda é curto, 10 anos. A sociedade civil tem que fazer o seu papel de abraçar o guia e aquilo que foi um documento científico, como a Karina comentou, tem que ser agora comunicado numa linguagem fácil para todos entenderem. E isso ainda está muito longe de acontecer. Então, não, o guia ainda não faz parte de boa parte do food service. Tem uma pequena parte que já está mais favorecida, que são os restaurantes corporativos que contam com nutricionistas, e também os restaurantes, por exemplo, o restaurante Quilo, ou mesmo alguns restaurantes comerciais, que também têm apoio de nutricionista. E essas nutricionistas, como a Karina, asseguram, claro, a entrada não do documento Guia Alimentar, mas dos conhecimentos que o Guia Alimentar trouxe para a população. Eu percebi na fala de vocês, né, de ambos, que o problema é realmente educacional, né, tanto de um lado quanto de outro. Diante disso, a minha pergunta é: quais são as iniciativas, né, que podem fazer essa diferença, tanto para o consumidor quanto para os profissionais de food service? Eu acredito muito na educação alimentar e nutricional, que inclusive é um dos preceitos do guia, né? Então, assim, a gente tem que sim. Eu acredito que primeiro educação nutricional e alimentar se faz na escola. Isso já é feito, né? Haja visto que existe educação alimentar e nutricional feito pelas nutricionistas, inclusive, que atuam dentro das escolas. Mas eu acredito que, por exemplo,
seria necessário existir um treinamento um pouco mais incisivo, que esteja alinhado ao guia alimentar para a população brasileira, juntamente com as professoras. Então, é muito interessante, é muito bonito e a gente vê, inclusive, práticas como hortas nas escolas, enfim, tem aí já, né, uma certa prática de se fazer essa educação alimentar e nutricional, mas eu acho que deveria ser um pouco mais forte essa ação dentro das escolas, como se fosse realmente uma matéria escolar. Porque, infelizmente, as pessoas não hoje em dia, eu posso dizer isso, as pessoas desaprenderam a comer. Na época da minha avó, ou quando a minha mãe era criança, então a gente está falando aí de 1960, né, 70, as pessoas comiam comida de verdade, era comidinha de casa mesmo. E essa mudança foi muito rápida. Então, a gente precisa voltar às origens, mas claro, a gente, né, contextualizar no ambiente atual, de forma que as pessoas saibam que existem determinados alimentos que são prejudiciais à saúde, assim como o tabaco, assim como o álcool, assim como drogas, né. Então assim, e o que escolher então? Como compor um prato? O que seria uma alimentação saudável? E o guia alimentar é que direciona, né, esses ensinamentos e essas orientações. Então, eu acredito muito na educação, sejam nas escolas ou e aí a gente já pode ir direto para os profissionais que trabalham no ramo de food service, então os cozinheiros, os chefes de cozinha, então cursos de graduação, seja em nutrição, em, gastronomia ou até mesmo os cursos técnicos de nutricionistas e de, né, chefes de cozinha, cozinheiros, eu acredito que isso já é falado, mas talvez teria que ocupar um lugar um pouquinho mais especial dentro dessa grade curricular, sabe? Almir, como que a gente traz esse pensamento também da educação que a Karina trouxe aqui para a base, né? Quando a gente fala de matéria escolar, a gente pensa na nossa base. Como que a gente passa isso no profissional do food service, né? Do nicho que nos interessa também, né? Como que um dono de restaurante pode ser educado, talvez educar quem está frequentando, quem faz a comida dele? Bom, o desafio educacional é gigantesco. Vamos tentar comer o bolo por partes, porque se for olhar o bolo inteiro a gente não vai dar conta. A grande parte dos profissionais que trabalham nos restaurantes não passaram por escolas de gastronomia, só aprenderam na prática. Sim. Eu diria que até grande parte dos cozinheiros e dos chefes também. Então, como é que os ajudantes de cozinha e os cozinheiros vão receber essa informação? Tá? Não foi assim que eles chegaram até os restaurantes. Eu acho que o governo deu o primeiro passo, encampando o guia alimentar pelo Ministério da Saúde, e hoje, vendo que o guia alimentar já é uma ferramenta que já tem uma razoável penetração em determinadas camadas da população, grande aceitação e inclusive um reconhecimento internacional, o governo tem tudo na mão para poder fazer desse guia ferramenta para mais mudanças. Então, por exemplo, de levar o guia para o sistema educacional básico, né? As noções básicas do guia. Eu me lembro o chefe Laurent me comentando uma vez que nos anos 60, na França, ele aprendia na escola como plantar uma cenoura, como cuidar da cenoura até ela ser colhida, como colher, como guardar, como limpar, no fim, como cozinhar. Cozinhar, é isso. Isso lá nos anos 60. Então tem aí todo um espaço, né, que a gente precisa aproveitar, já que esse guia está tendo esse reconhecimento, inclusive internacional, o governo ajudar. Claro que as entidades civis não vão ter resistência nenhuma. Aliás, o meio escolar, não sei se você concorda comigo, me parece ser o segmento que está mais evoluído em matéria educacional do Brasil, Sim. né, alimentar, De alimentação, aham. né? Eh, Sim. Se já é o segmento que está tendo mais benefícios, a mudança que nós tivemos
desde as, como é que chamavam? As merendas escolares. Uhum. Até hoje, a alimentação escolar é gigantesca. E isso foi feito sem maiores dificuldades. Por quê? Porque houve uma política pública que incentivou ou até mesmo impôs. Sim. Não é? Criou-se o Programa Nacional de PNAE, PNAE, Alimentação Programa de Alimentação Escolar. né? Então, em programas desse tipo, a coisa foi prosperando. Eu acho que agora o governo precisa dar o segundo passo. O guia está aí, é uma realidade, ele pode ser instrumento para várias outras ações. Não basta algumas dezenas de milhares de pessoas gostarem do guia e começar a falar bem do guia, alguns com mais autoridade, outros com menos, como se isso fosse ajudar a toda a população a entender o guia. Uhum. Até porque existem interpretações diferentes e mesmo entre as nutricionistas existem as tendências de um lado, tendências de outro. Claro. Agora, a sociedade civil, se começar a se organizar para levar esse conhecimento do guia para a população, pode ser um passo maior. Por exemplo, as empresas têm influência nos trabalhadores? Têm. Elas influenciam em comportamento quanto à segurança do trabalho, Uhum. comportamentos quanto à ética, à segurança empresarial. Por que elas não vão influenciar também? Não é nem só eu falasse de alimentação, de estilo de vida. As empresas estão preocupadas com saúde dos trabalhadores, né? Então as empresas têm uma grande chance de pegar esse instrumento e levar de uma forma mais bem explicada para a massa de trabalhadores e até de fazer com que isso seja praticado no dia a dia dentro dos restaurantes das empresas, que ainda não é. Então, sim, algumas entidades civis podem se organizar e dar passos mais importantes. Um bom exemplo, a ABRH, Associação Brasileira dos Recursos Humanos, ela criou o programa Empresa Saudável e está, então, tentando levar essa educação não só para a alimentação a ABPAS está apoiando, está junto com eles nesse programa, mas também todas as outras questões relacionadas ao estilo de vida, gestão de estresse, saúde mental, atividade física, etc. Então, é um exemplo de uma entidade que tem nome, tem influência, tem peso e que está fazendo o seu esforço e conseguindo já tem hoje mais de 70 empresas que aderiram ao programa Empresa Saudável, tem mais de 3 milhões de vidas que estão sendo influenciadas pelo programa Empresa Saudável. Que legal. Ferramentas como essa podem fazer a coisa multiplicar, muito mais do que indivíduos sozinhos, que pese que eles são importantes, claro, mas sozinhos eles vão ter uma velocidade de progressão bem menor. Uma dúvida aqui que eu lembro que a gente conversou, o guia está ou não já incluído no PAT, no Programa de Alimentação do Trabalhador? Isso era uma questão que a gente ia colocar, né? Infelizmente, eu acho Ainda que não, não. né? Aham, não. Acho que a gente tem que pensar sempre. Eu queria trazer uma informação que acho que é importante diante do que o Almir acabou de expor, que os gastos em saúde pública já ultrapassaram 10 bilhões de reais por ano, seja de absenteísmo, né, licença, seja pelo SUS ou até mesmo por aposentadoria precoce. Então, olhando para um número que é tão representativo, 10 bilhões de reais ao ano, não é possível que não haja uma força que incentive essas políticas públicas. E aí, indo para acho que os restaurantes de alimentação coletiva, que são esses restaurantes que atendem milhares de refeições, milhares de funcionários ao dia e produzem essas refeições, a gente tem que lembrar que necessariamente precisa de um nutricionista que esteja ali acompanhando. Agora, como fazer, e eu falo isso por experiência própria, porque, por exemplo, eu até estagiei dentro do restaurante da Google, na época que eu fazia faculdade, que era, ou não sei se é ainda hoje, da GRSA, na época era Compass, né? E eles tinham muitas nutricionistas na equipe, né? Cada uma com a sua área, mas assim, é importante que o governo, através de talvez uma política pública, dê incentivos, sejam fiscais, enfim,
para essas empresas que fazem com que a alimentação coletiva dentro delas esteja alinhada ao guia. E que a voz do nutricionista, do profissional, seja ouvida lá dentro. Porque muitas vezes o nutricionista ele é ali um coadjuvante. E o que realmente tem o poder de decisão é o econômico. Então, obviamente que vai ser investido um dinheiro num alimento que talvez seja um pouco menos saudável, mais barato, e o nutricionista é vencido é como você nadar contra a correnteza, né? Então, assim, é muito importante que o governo, né, e as políticas públicas estejam alinhadas e favoreçam esses restaurantes para que os seus funcionários também tenham mais saúde, tenham menos absenteísmo e por aí fora, né? E claro que é do interesse das empresas que os funcionários estejam mais saudáveis, porque também vão dar menos gastos com, enfim, né, toda a questão de saúde em si. Deixa eu dar um exemplo sobre o que ela acabou de falar. O Guia Alimentar diz que uma alimentação saudável é basicamente composta de alimentos derivados de vegetais, ou vegetais em si, e completado com proteínas, inclusive animais. A cultura geral, quando se fala de um restaurante, qual é o prato? É uma carne, é uma ave, é um peixe acompanhado de alguma coisa. Quer dizer, há uma inversão total. Está se falando primeiro de uma proteína com um pouquinho de vegetal e quase sempre repetitivo esse vegetal que está do lado, né? E quando tem, né? Quando tem. Quase sempre ali o mesmo carboidrato. E mesmo nos restaurantes de coletividade, que ela comentou, o pessoal também, quando vê o cardápio do dia, o consumidor, o trabalhador, ele vai primeiro ver qual é a carne, qual é a proteína e depois o restante. Quer dizer, então a visão do consumidor está equivocada. Não é que está equivocada, ela não está coerente com o que recomenda o guia. Não adianta a nutricionista querer fazer mais vegetais, mais alternativas, né, de origem vegetal e diminuir inclusive a porção de proteína animal, que vai ter uma revolta se a pessoa não tiver orientada para esse novo estilo de alimentação. Então as coisas precisam caminhar juntas. A nutricionista ela precisa estar com ferramental para poder agir, mas ao mesmo tempo ela precisa ter um grupo de consumidores predisposto a receber uma alimentação saudável e não uma alimentação desvirtuada, que é a alimentação que tem hoje. E o engraçado é que aquele PF que a gente conhece, lá de longe, né, não o PF que se vende hoje em dia, que tem o arroz, o feijão, a proteína, né, os vegetais, os legumes, ele está deixando de ser consumido, né? Eu já vi algumas falas, né, que colocam que os brasileiros estão deixando a alimentação, que era um padrão ouro de alimentação, para um PF hoje que vem com batata frita e arroz e como E a você disse, mistura. mistura. Aonde foi que Vamos olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Você falou do copo meio vazio, eu vou falar dele meio cheio. Tudo bem, o PF perdeu espaço, mas ganhou espaço o quilo. Uhum. E ela, como nutricionista, pode dizer o quanto. Aliás, tem-se uma noção do quanto os brasileiros se alimentam de quilo ou qual é o percentual? Tem? 27% dos brasileiros que fazem alimentação fora de casa se alimentam em restaurantes por quilo. 27%. Isso segundo a Fiesp e o Ibope. Então, é uma faixa, né, muito importante da população que se alimenta fora de casa e que escolhe né, restaurantes que têm essa oferta. Então, acho que é importante a gente também esclarecer para as pessoas que não sabem o que é essa divisão, o que é o guia alimentar, no sentido de que o guia alimentar, então, para a população brasileira, ele foi pioneiro quando ele dividiu e classificou os alimentos. Então, né, baseado naquilo que eu falei no começo da nossa conversa, que é em relação à qualidade dos alimentos e não à quantidade. Então, o que são os alimentos mais indicados, o que a gente deveria comer em maior quantidade? São os alimentos in natura. O que são os alimentos in natura? Aqueles que vêm diretamente da natureza. Frutas, legumes, verduras, grãos integrais ou as leguminosas, que são os tipos de feijões. E aqui no Brasil a gente tem uma infinidade, né, de feijões, enfim,
feijão fradinho, feijão preto, feijão branco, todos eles, ou grão de bico, lentilha, ervilha, essas são as proteínas de origem vegetal, que são as leguminosas, e as carnes também, né? Então são alimentos que vêm direto da natureza sem nenhuma adição de ingrediente. Os minimamente processados são aqueles que foram lavados, cortados, embalados, mas também sem adição nenhuma de ingredientes, né, ou de aditivos. Então esses deveriam ser a base e no mínimo 50% do prato do brasileiro. E aí vem os alimentos processados. Então aí, para explicar os processados, também tem outra categoria que são aqueles ingredientes culinários: sal, açúcar, óleo, azeite. Então, os alimentos processados são aqueles que passaram por algum tipo de processamento, fermentação, cocção, salmoura, e que foram adicionados algum desses ingredientes culinários. Então, ou açúcar, ou sal, ou óleo, enfim, ou um vinagre. Esses alimentos eles devem ser consumidos em menor quantidade, mas isso não quer dizer que eles também não possam estar presentes. Porém, os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que geralmente têm uma lista de ingredientes grande, que recebem aditivos químicos, com nomes que a gente não reconhece como alimentos, ou seja, na cozinha dos nossos avós não tinha esse tipo de alimento, esse tipo de aditivo. Então, corantes, ou edulcorantes, conservantes, antiumectantes, né? Enfim, todos esses aditivos químicos e também um excesso de sódio, ou seja, de sal, açúcar, gorduras saturadas, enfim, alimentos que são processados, ultraprocessados, aqueles alimentos que passaram por uma transformação tão grande que eu, inclusive, nem considero como alimento, é um produto alimentício, não é? E esses sim é que devem ser evitados, sim. Por quê? Porque causam doenças, né? E isso é muito importante a gente entender, porque já é mais do que comprovado cientificamente. Então eles têm que entrar na mesma categoria, que nem eu disse, do tabaco, do álcool e de todos esses outros que fazem sim mal à saúde, uma vez que são mais de 6 mortes por dia no Brasil, causadas pelo consumo desses alimentos. E tem o pessoal confundindo também os industrializados com ultraprocessados, né? Isso, boa. Então, assim, quando a pessoa fala, então alimentos processados, industrializados, é a mesma coisa que ultraprocessados? Não. Então, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. O processado, como eu disse, são esses alimentos que foram acrescidos desses ingredientes culinários, sejam o sal, o açúcar, o óleo. Então, por exemplo, uma ervilha em lata, ou milho enlatado, ou ali o palmito que vem na salmoura, né? Ou uma geleia, um doce em compota, um pão, por exemplo. Não o pão de forma, aquele com aquela lista de ingredientes gigante, com nomes que a gente não reconhece como alimento. Não, o pão. Pão que leva farinha, um fermento, uma água e um sal e ponto, né? E tá tudo bem comer esses alimentos, desde que eles não sejam a maior parte da sua refeição ou da sua alimentação como um todo. E é muito diferente dos ultraprocessados, que são esses que eu acabei de explicar. Essas diferenças, essas novidades, voltando ao desafio educacional, dentro de um restaurante não é só a nutricionista e o chefe que tem que saber, o dono do restaurante, o comprador. O comprador tem que aprender novas formas de comprar alimentos. A forma adequada de comprar alimentos in natura, que tenha o máximo de frescor, o máximo de nutrientes, é ir direto ao produtor, não é ir no Ceasa. Né? A forma direta de comprar o pão é lendo a sua lista de ingredientes e não olhando o preço. Então existe aí uma questão educacional que vai afetar inclusive os gestores dos restaurantes. Ou seja, existe toda uma comunidade que precisa ser educada para poder praticar todos esses conceitos novos que a Karina mencionou. Eu fico pensando aqui que é um ecossistema
que funciona e que eu não sei bem se a gente consegue identificar aonde que essa educação ela tem que bater primeiro, se ela vem de cima ou se ela vem de baixo. Ela vem de quem está vendendo a comida, de quem fornece a comida ou de quem está comendo? A gente consegue responder isso? É óbvio que precisa ter uma forcinha. Então, aqui tem alguns exemplos, né? A reforma tributária, por exemplo, que foi, né, feita o ano passado, ela incluiu itens na cesta básica que tem alíquota zero. Então, obviamente que os alimentos mais saudáveis devem pagar menos impostos. Pausa. O mesmo conceito pode ser aplicado no programa de alimentação do trabalhador. Uma refeição que está compatível com o guia, ela pode ser subsidiada, porque não faz sentido subsidiar uma refeição que está gerando doenças. Gasto público, inclusive. Então, é muito mais inteligente você gerir, né, um país pensando no gasto público e, obviamente, que a saúde do trabalhador está completamente relacionada a isso, e dando incentivos fiscais. Então, eu acho que tem que vir de cima, sim. Tem que vir de cima. Os governantes, eles têm que ter vontade de querer melhorar a saúde da população, mas pensando, fazendo contas e pensando nos gastos públicos, obviamente. Não sejamos naíves aqui, né? Então, A sociedade civil sozinha não vai. Ela precisa de uma força das entidades públicas que vão dar uma ordem pública, né? De saúde pública precisa de diretrizes, sendo o Ministério da Saúde já começou, já houve reuniões do Ministério da Saúde, por exemplo, com industriais, para diminuir a presença de sódio nos alimentos processados, industrializados. Também para açúcar. Ou seja, já algumas iniciativas foram tomadas. O próprio seu a rodulagem frágil. tal. A essas vem uma contribuição. Agora, mas estamos olhando sempre lá para a indústria. Só que tem muita gente que se alimenta não indo comprar o alimento e preparar em casa. Se servir, não tinha alimento preparado em algum restaurante. Então, este grupo ainda está à deriva. Aí que talvez entre também esse poder de escolha, mas devido à educação também, né? Como que a pessoa vai escolher se ela não é educada para escolher? A porção ideal numa alimentação saudável de proteína, me corrija, é de no máximo 500 gramas por semana de proteína animal. O brasileiro, ele adora um bife de 250 gramas. Em 2 dias, ele já deu a cota da semana. E se o restaurante vier com uma porção menor, ele vai dizer: que é isso? Está querendo economizar na minha comida? Então, na verdade, o consumidor também tem que entender esses novos conceitos, né? Então, esse é o ponto que eu quero colocar, porque é legal que você trouxe essa questão da proteína, né? Do que é, é aconselhável, né? O que a diretriz diz da quantidade de proteína, só que por outro lado a gente tem essa indústria de suplementação e do overprotein, né? Que você tem que comer muito mais. Se você virar para qualquer pessoa hoje em dia, né, de bolhas, de certas bolhas de saúde, e falar 200 gramas por dia, né? 500 gramas por semana de proteína, imagina! Então, assim, né, como balizar isso também, como mostrar para as pessoas, né, todo essa loucura que a gente está vivendo em termos de informação, né, do que está certo, do que está errado. Não, em termos de desinformação. Desinformação. A hora que o guia fosse a âncora das orientações nutricionais, aí a desinformação desaparece porque tem uma âncora. Só que hoje, me corrija, não tem essa âncora, porque tem a corrente A, a corrente B, a corrente C, o cientista A, o cientista C, cada um pregando uma verdade. E infelizmente, desculpa te interromper, a gente sofre muita influência, eu falo como profissional da saúde, a gente sofre muita influência do marketing, seja da indústria alimentícia ou da indústria de suplementos. Então, realmente são parâmetros que se contradizem muitas vezes. E aí essa desinformação, que hoje em dia a gente tem muito acesso pelas redes sociais, já que tá todo mundo na frente do celular o tempo todo, é que faz essa deseducação da população brasileira. Então, assim,
E aí, gente, olha, tem tanto pano para manga, né, então tem o tal do mofo, que é aquele medo de missing out. Então medo de estar por fora do que está acontecendo, das trends, ou seja, das tendências que acontecem na internet. E aí isso tudo obviamente que tem uma influência muito grande no comportamento alimentar. Então, é por isso que eu acredito que políticas públicas, educação nutricional, que devem vir de cima, é que sim tem que fazer a diferença. Não vai ser um influenciador na internet, não vou ser eu, Karina, que tento ali, né, minimamente mostrar para as pessoas o que seria uma alimentação saudável, sozinha que vou conseguir. Então eu acredito que os restaurantes de alimentação coletiva, os restaurantes que alimentam esses trabalhadores, por exemplo, os restaurantes por quilo, que têm sim opções para se alimentar de acordo com o guia alimentar, também deveriam fazer um trabalho de educação nutricional para as pessoas que frequentam esse restaurante. E isso já é feito em algum determinado momento, porém, deveria ser um pouco mais incisivo, visto que tem uma influência muito grande. Mas, de novo, a gente precisa de um incentivo maior para que isso tome realmente um corpo significativo, né. Almiri, onde a Abepaz entra nessa história do incentivo? A Bepaz faz parte desse movimento que eu comentei, da sociedade civil se organizar para abraçar essa causa e dar mais velocidade, mais peso a ela. Ah, Primeiro, nós começamos tentando facilitar ao consumidor entender as recomendações do guia, falando numa linguagem mais simples, mais fácil de ser entendida, sem o nutricionês, e que pese que a Vepaz também está cheia de nutricionista, mas sem o nutricionês, tentando falar uma linguagem que qualquer pessoa, por mais não educada do ponto de vista cultural, que seja, consiga entender esses conceitos principais. Eh, Já temos hoje uma boa comunidade, são 270.000 pessoas que estão permanentemente em contato com as nossas mídias e recebendo as nossas informações, sempre informações baseadas no guia alimentar. Então esse foi um primeiro passo nosso. Depois demos um segundo passo quando nós ajudamos a BRH nesse programa Empresa Saudável, que é um programa realmente muito bonito, muito importante, que tem o apoio de outras entidades também. E lá nós fazemos a nossa parte ligada à alimentação. Estamos com um terceiro projeto que não posso falar muito dele agora, mas dá um rápido preview, de que é trabalhar não só a alimentação, mas o estilo de vida para que as pessoas cheguem aos 90 com mais saúde. Então, nós entendemos que não basta nós falarmos só de alimentação, porque mesmo que a pessoa se alimente muito bem, mas seja sedentária, ela vai ter um problema. Ou seja, uma pessoa que seja causadora de convulsões internas, vai ter um problema. Estressadíssima, vai ter problema. Não dorme bem. Então, hoje nós já criamos uma segunda mídia para falar também de estilo de vida, porque vimos que a alimentação é parte de algo maior como estilo de vida. E dialogando com outras entidades que nos procuram para participar dos eventos deles, apoiando também, no sentido de sempre levar as mensagens facilitadas do guia alimentar. Criamos mais recentemente, nos últimos 3 anos, o selo Abepaz, que certifica restaurantes que já estão atuando de acordo com vários critérios que são pré-estabelecidos. Na verdade, o selo não vai só certificar, não vai só ver se o restaurante já ele vai ajudar o restaurante a adotar alguns conceitos que conversam com o guia e depois, então, dar a ele um selo bronze, prata, ouro, ou diamante. Então, já estamos aí com uma entidade jovem, 7 anos, dando alguns passos, mas entendemos que o caminho é isso, é nós nos juntarmos com outras entidades e entidades semelhantes fazerem essa caminhada evoluir.
E para quem está assistindo a gente, que eu acredito que tenha pessoas da área da saúde, do food service, e acredito que pessoas leigas e curiosas também sobre esse tema. O que que vocês diriam para as pessoas que querem se educar mais diante da nossa realidade, né? Não de necessariamente do que a gente espera que aconteça, mas agora, o que que você pode fazer? Aonde você pode procurar? A gente já tem isso? Eu acho que, claro, sempre puxar a sardinha para profissionais da área da saúde, nutricionistas que, óbvio, né, que conversem com essa realidade, que passem informações que estão ali alinhadas ao Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, baseadas em evidências científicas, sem sensacionalismo, sem o terrorismo nutricional, né, então sem falar que isso faz mal, aquilo faz mal, né, mas sim mostrando e orientando a população de forma, como realmente como educadores, né, e propagadores da saúde. E claro, a gente também precisa entender que, isso, de novo, vem, né, da escola. Então, eu também vou falar de novo, né, que eu acho que um espaço estratégico é sim ter a educação alimentar e nutricional dentro das escolas, e isso tem que começar, já começou, mas tem que ficar um pouco mais expressivo, Evidente. evidente, sim. Aqueles mais interessados, né, que costumam tomar iniciativa, não espera que as coisas venham até eles, já tem ferramentas por aí que podem recorrer, tem livros, né, muitos livros, tem, entidades, o conselho de nutricionista é uma entidade que seguramente tem ferramentas que pode, apoiar, a ASBAN, né, a Associação Paulista de Nutrição, enfim, tem uma série de entidades, Nupens. assim como o Nu O Nu bom, Nupen o Nupens é o Nupen. pai de tudo isso, Uhum. e aliás ele tem a responsabilidade, eu acho agora, de dar mais alguns passos adiante para que a Direcionar mesmo. exatamente, para que esses que estão engajados o acompanhem e tragam outros até, né. Uhum. Sem dúvida, a influência do Nupens é total. Aliás, eu fiquei até triste esse fim de semana que eu ganhei um livro de uma amiga que foi para os Estados Unidos e trouxe um livro falando sobre, alimentação, e eu estava um livro sensacional, li e tal, e eu comecei a ler o livro e vi lá praticamente reproduzidos vários trechos do guia alimentar, porque eu já li o guia alimentar várias vezes, vi trechos ali, inclusive a classificação nova, falando da classificação, mas não menciona o nome de cada ponto. Meu Deus, Por aqui, um copia e cola. Nossa! Hã. não menciona. Mas enfim, mas o que importa aqui que eu quero dizer, é que está penetrando. Uhum. O conhecimento científico que ela se referiu logo no começo, já está penetrando não só aqui dentro do Brasil, lá fora. Mas eu já vi também, aliás, essa mesma escritora, ela menciona o Mark Hyman, que é um médico muito conhecido nos Estados Unidos, e o Mark Hyman já veio falando várias vezes do Carlos Monteiro. Mas ela não menciona o Carlos Monteiro, ela só menciona o Mark Hyman. Então já existe livros, já existe, sites, já existe vídeos, existe material pra Existe você. até uma versão mais simplificada do próprio guia A alimentar. Febrás fez uma versão, e existe outra fora da Abepares também, sem dúvida. Isso, agora para a escola também uma versão, né. Sim, é isso, né, falando então sobre a educação nutricional, a OPAS, junto com o Ministério da Saúde e também a ASBRAM, fizeram essa cartilha, essa versão, que é esse novo material, que é o Guia Alimentar e o Ambiente Escolar. Então foi justamente um material desenvolvido e é incrível porque era uma linguagem simples, é um material pequeno, não é tão extenso, que é justamente para auxiliar essa educação nutricional dentro do ambiente escolar. E, bom, o que eu vi na nossa conversa é que não é uma missão impossível, né, mas é um desafio de muita gente, de governo, de sociedade civil, de entidades. E não é só um desafio brasileiro, é um desafio global. Sim. Nós estamos com mais de 60% da população com sobrepeso e obesidade, e ela já falou das consequências disso. Mas isso é comum na grande parte dos países ocidentais. E mesmo os orientais,
embora com índices de sobrepeso e obesidade muito menores, estão experienciando um incremento da prevalência de sobrepeso e obesidade. Então, é um desafio global. Eu ainda não tenho conhecimento, se você tiver, me ajude, de nenhum país que já conseguiu reverter a curva da prevalência de sobrepeso, obesidade e doenças crônicas. Não. Então, é uma luta global. Realmente é um esforço que o mundo inteiro está fazendo e nós aqui estamos um pouquinho atrasados em relação a alguns países que já estão um pouco mais adiante, como, por exemplo, os países nórdicos. Mas é importante, eu acho, lembrar que se a gente for comparar Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos 50% do consumo é de ultraprocessados, enquanto aqui ainda está em 20% das calorias, né, das refeições. É um número expressivo? É. 20% das calorias diárias do brasileiro é proveniente de alimentos ultraprocessados, isso é muito grande. Então, e estamos caminhando, o aumento segue, estamos caminhando. É importantíssimo que a gente reverta isso. Então, eu acho que existem algumas dicas também que eu queria compartilhar com o público mesmo, com quem for ali, como escolher um restaurante que esteja alinhado, como a gente identifica, né, na prática. Então, bom, primeiro é assim, se você vai num restaurante por quilo, é muito mais fácil você fazer um prato que esteja mais alinhado às orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, basicamente, escolha metade do seu prato de vegetais, qualquer tipo de vegetal. Legumes, frutas, verduras, cereais integrais, leguminosas, então um arroz, um feijão, né, um legume refogado, uma salada, uma fruta e por aí vai. Um quarto do prato pode ser uma proteína, um frango, um peixe, um porco, um ovo, uma carne vermelha ou até mesmo, quem for vegetariano, mais leguminosas. E os outros 25%, um quarto do prato, de carboidratos. Então, a gente pode falar de um arroz, uma batata, um macarrão, enfim. Agora, que tenha pelo menos 4 cores no seu prato, porque quanto mais diversificado, e o que dá cor no prato? Legumes, verduras e frutas, né? Então, quanto mais cores, melhor. E aí, é assim, se você for num restaurante e ver que ele oferta, né, que tem uma variedade de verduras e legumes, ele já está alinhado ao guia. Agora, hoje mesmo, vindo para cá, eu me vi numa praça de alimentação. E aí, obviamente, que como nutricionista a gente fica, meu Deus, qual seria a opção melhor, mais saudável? E tinha lá todos os restaurantes, né, de comida fast food, basicamente, mas tinha lá um self-service. Eu fui no self-service, obviamente, porque é isso, você pode escolher ali uma salada, um legume, né, você pode pegar as quantidades que você quiser, então isso já é a primeira dica prática, né. E como que a gente sabe que esse restaurante tem uma procedência boa? Por que não pedir para visitar a cozinha? Por que não? Por lei, inclusive. Não é? Por que não perguntar: "Olha, você compra de fornecedores orgânicos, agroecológicos, de agricultura familiar?" A gente sabe que, inclusive é uma lei também que 30% da alimentação escolar, ou seja, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem que ser de agricultura familiar. E isso foi uma conquista maravilhosa para a nossa população, porque a gente está falando de crianças, né? Que é a base, que é o que vem por aí, que também é a base dessa educação alimentar e nutricional. Isso também para os pequenos agricultores, né? Muito! Então, assim, a gente tem como consumidor o dever de também direcionar o proprietário, o empresário do restaurante, do food service, o que a gente quer, o que a gente espera. E isso também é mostrar uma tendência. Então é importante, eu acho, falar de tendências, né. Existe uma tendência que que inclusive é oportunidade para o food service, que está totalmente relacionada à saúde, bem-estar,
seja de mente e de corpo. As pessoas estão cada vez mais conscientes de que a alimentação está diretamente relacionada à nossa saúde, seja mental ou física. Então, isso é uma tendência e isso é uma oportunidade para quem quer investir e melhorar, né, a qualidade do serviço proposto dentro do seu restaurante, do seu estabelecimento. Outra tendência é a brasilidade. Então, a incluir alimentos dos nossos biomas brasileiros no cardápio, isso é fantástico, porque você não só ajuda aos extrativistas, né, as pessoas que coletam, né, esses alimentos que são nativos do Brasil, que ajudam inclusive na crise climática. Gente, a gente está aqui falando de alimentação, mas isso está totalmente relacionado com essa crise climática que a gente está vivendo hoje em dia. Se a gente não passar a olhar, falar e preferir estabelecimentos que estejam alinhados também com essa questão, a gente não vai fazer a diferença. E nós, consumidores, temos um poder muito grande, né, de decisão. E, inclusive, eu acho que é algo que todo mundo precisa estar alinhado. Então, exigir, da onde você compra? Tem alimentos aqui dos nossos biomas brasileiros, seja um açaí ou, né, um palmito jussara, que é da Mata Atlântica, uma uvaia, um cambuci, uma castanha de baru, enfim, né. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa, levantar, falar e cada vez mais perguntar sobre. Karina, a gente já falou, né, sobre algumas instituições, né, que podem liderar iniciativas em prol dessa busca pela educação nutricional. Tem mais alguém que te vem em mente, que você quer falar para o público? Sim, eu gosto muito do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que eles estão sempre encabeçando diversas campanhas. Então, eu acho que o público final pode sim e deve consultar. Eles têm sites, redes sociais, as informações são extremamente confiáveis, né? Então, eu acho que quem está do lado da população deve ser reconhecido. Então, o IDEC é uma instituição que eu acho que é muito confiável. A gente também tem que entender que a sociedade civil tem, esses instrumentos, né, que são a favor da saúde da população como um todo. Sim, o IDEC, inclusive, ele tem um companheiro, que é a Aliança Alimentação, Ah, é muito né, legal. A CT. e a CT, que ajudou bastante, inclusive, na campanha da rotulagem dos alimentos. E a CT que já foi vitoriosa lá atrás na questão do tabagismo, Uhum. e agora, sem dúvida, são o IDEC e a CT são instituições que podem dar grande contribuição em fazer prosperar a alimentação fora do domicílio saudável e sustentável. Eu acho que a nossa força está no nosso poder de escolha e a nossa escolha certa vem através da educação. Sim. Acho que é o que a gente pode concluir da nossa conversa. Vocês querem levantar mais algum ponto? Não, eu estou convencido de que sem a educação do consumidor, dos operadores, nós não vamos ter alimentação fora do domicílio alinhada com guia. E as ações, né, de políticas públicas são fundamentais, eu acredito, nesse processo. Então encerramos nosso papo por aqui. Muita coisa, né? Rolou muita conversa. Como até Karina fala, é muito pano para manga, né, Cá? É muita coisa para ser discutida. Mas eu acho Bom que que a gente está aqui discutindo e que as pessoas estão tendo essa oportunidade de refletir, de pensar sobre, porque é isso, quanto mais consciência, principalmente da população de um modo geral, mais a gente consegue chegar perto de um mundo melhor. e continuamos fazendo o nosso papel na Bepaz, né, Almir? Sim, a ABPAS, como um elo dessa sociedade civil organizada, ela se sente na obrigação também de dar passos a mais para fazer isso avançar. Esse bate-papo com a Karina é apenas um primeiro passo. Esse tema nós queremos levar adiante, queremos fazer vários outros debates para
enfocar com mais profundidade as diversas nuances desse grande desafio nacional. Obrigado a você por aceitar Eu que agradeço. me ajudar nessa levantada de bandeira aqui. E encontrar soluções, né? E Acho vamos que o ver com objetivo é outros profissionais se eles dão continuidade a isso que a gente começou a listar hoje aqui. com certeza. Isso. Ótimo, gente. Muito obrigada. Obrigada. E você aí de casa, obrigada pela audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário que a gente quer ouvir de você também, deixar seu like e ficar aqui porque já já tem mais vídeo. Até mais.